Olá, aqui vamos aprender algo extremamente complexo. Eu sei que eu posso estar me adiantando, mas é importante que vocês saibam de condições para trabalhar até mesmo com eventos na GDevelop, tá? Então, eu já quero enfatizar já na segunda aula como que funções funcionam. Isso vale para todas as linguagens, não somente no Python. Ok? Então, antes de começarmos, não esqueçam, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa like e dislike para eu saber se a didática está legal ou se eu tenho que melhorar, deixa nos comentários aí o que eu tenho que melhorar. E é isso, vamos lá. Na última aula foi sobre variáveis, um conhecimento bem resumido, né? Agora vai um conhecimento bem resumido sobre condições, aonde nós temos aqui então 3 variáveis que pegamos aqui e armazenamos números, tá? Lembrando que as variáveis elas armazenam valores, tá? Elas servem para armazenar valores para você poder utilizar eles durante suas necessidades. Neste exemplo aqui de condição, nós temos uma condição if. As condições elas servem para criar regras aonde você vai dizer para o aplicativo, para o jogo, o que é que ele tem que fazer se aquela condição for verdadeira. Então, por exemplo, se a minha nota de corte ela é menor que ou igual à minha nota, ou seja, eu tirei 8, 8 é maior do que 7, que é a minha nota de corte, eu fui aprovado, né? Caso não ocorra isso, então eu vou fazer outra condição. Não é obrigatório esse if, né? A próxima condição poderia ser só o senão, mas já deixei aqui para vocês saberem que é possível colocar várias condições uma após outra de uma mesma situação, utilizando do elif ou utilizando de else if, tudo depende da linguagem. Pensando no modo da linguagem estruturada, né, o português mesmo, o que isso iria querer dizer? Se a minha nota de corte, que é 7, ela for menor que minha nota, eu já estou aprovado. Mas caso tenha tirado um 6, por exemplo, então isso aqui ele se torna falso. Então eu vou ter que ir para o próximo, porque isso daqui está errado. Então eu fui para o próximo. Se esse elif não existisse, seria o else, seria o senão, né? Mas como nós temos um elif aqui, seria o se não ser, né? Se não ser nota de corte, que é 7, é maior do que minha nota, e minha nota ela continua acima da nota de recuperação, eu estou em recuperação. Então eu tirei 6, ele está acima de 5, ele é mais que 5 menor do que 7, então eu continuo em recuperação, tá? E caso nenhum dos dois é verdadeiro, então eu estou reprovado, ou seja, se eu tirar um 4, eu estou reprovado, tá? Uma próxima condição que pode ocorrer também é caso eu tenha duas condições que qualquer uma delas pode entrar na condição. Por exemplo, eu tirei as notas 10 ou 9. Eu poderia só colocar 9 ou maior do que 9, né? Igual a 9, maior do que 9. Mas nesse caso eu fiz assim para ficar bem visível a diferença, né, entre os outros, que qualquer um dos dois que seja verdadeiro, ou seja, eu tirei 10, ele vai entrar, eu tirei 9, ele vai entrar, tirei mais do que 10 ou menos do que 9, ele não entra aqui, tá? Poderíamos até fazer notas mais pré-definidas, por exemplo, se eu tirei um 4, eu posso colocar
Por exemplo, vá à diretoria. Um exemplo, vá à diretoria. E ocorreria de que se eu tirar 10, eu vou à diretoria, mas para receber parabéns, né, uma medalha. E se tirar 4 ou menos, né, eu vou até deixar aqui menor que ou igual a 4, eu vou para a diretoria para eles poderem conversar comigo, se não tem alguma coisa que eles podem fazer, por exemplo, para que eu não reprove ainda esse ano. É um exemplo, tá? Aqui nós temos o que chamamos de ternário também. O que seria o ternário? O ternário ele é uma condição de linha única aonde você economiza linhas de diálogo, por exemplo, por assim dizer. Você economiza escrita, né? Ou seja, eu meio que fiz esses dois aqui em uma única linha, tá? Não exatamente para essa aplicação, porque a condição aqui é outra, mas é meio que isso que acontece. Eu fiz a mesma coisa ali, só que em uma linha única. Tem casos e casos que vocês podem acabar utilizando isso. Um exemplo de uso de ternário é colocar em um retorno uma soma simples, onde o resultado da soma vai retornar alguma coisa. Por exemplo, retorne verdadeiro se minha nota for maior que 7, que no caso é a nota de corte, né? E else, ou seja, ela é 7 ou menor, então eu posso colocar aqui: que pena, você não foi o melhor, já estaria bom. Então vamos lá. Para que a gente possa entender a condição ternária, a gente precisa aí, entender como ela é formada. Então vamos estruturar ela aqui como sendo resultado, condição 1, caso errado, condição 2. E aí nós temos um segundo palpite, que é o que eu utilizei ali em cima, que é resultado para a condição 1, caso errado, resultado, condição 2, caso errado, resultado errado. Um exemplo, tá? Como isso se encaixa aqui? A primeira, ela é o resultado. Então, o que eu quero de resultado aqui? Eu quero que mostre você teve sucesso, ou parabéns, você é o melhor, seu melhor quando, ou seja, if minha nota ela é 10, tá? Ela é 10. Else, estude mais. Esse é o primeiro caso. Ou seja, quando ocorre de eu não ter uma condição dentro do errado aqui, tá? O que acontece quando eu tenho uma condição dentro do else? Ela fica um pouquinho mais complexa, mas com prática vocês começam a entender. Já estou explicando isso já nessa aula, lembrando que isso é importante vocês entenderem para fazerem no low code, tá? Lá no gdevelop. Então já estou adiantando aqui. Então, por exemplo, eu vou fazer um ternário encadeado. Então, parabéns, você é o melhor caso
ele vai exibir esse texto caso minha nota seja igual a 10. Tá, não é? Então eu vou novamente fazer o print, né? Eu posso printar esse aqui de cima, sem problema nenhum. Mas eu devo colocar mais uma condição na frente. Então, estude mais. Estude mais. E eu já emendo aqui com uma condição. If minha nota for maior que ou igual a 7. Tá? Mas nesse caso aqui, eu ainda passei de ano, só que eu não fui melhor, então está pedindo para eu estudar mais. Else, ou seja, caí em recuperação, então print, estude mais para passar de ano. É isso que vai acontecer, tá? Então eu vou tirar esses textos aqui. E por fim eu fiz mais uma aplicação desse ternário, aonde eu tenho o resultado que eu quero é 100, e esse resultado vai ocorrer caso, né, se minha nota é maior do que a de corte. Do contrário, eu vou aplicar minha nota como sorte. O que vai ser exibido aqui é que se a minha nota é um 8 para cima, a minha sorte vai ser 100. Se a minha nota ela é 7 para baixo, então a minha sorte é o mesmo valor da minha nota. Tá? Vamos ver isso na prática? Python, espaço, o caminho, né, source, condições. E nós temos algumas coisas aqui. Ó. Fui reprovado porque eu tenho nota 4. Ele é menor que igual a nota de corte, ele é maior, a nota de corte é maior do que minha nota, e minha nota ela é maior que igual, não é maior que ou igual a nota de recuperação, que é 5. Então, se eu mudar aqui para um 6, por exemplo, nós vamos ter aí coisas diferentes. Como eu ainda estou de recuperação, eu tenho que estudar mais para passar de ano, ou seja, ele passou para este daqui, né, porque a minha nota ela não é maior que ou igual a 7, tá? Então ela não iria mostrar esse, ela mostrou esse por conta dessa condição aqui de cima. Tá? Por conta dessa condição aqui de cima, ele mostrou estude mais. Agora, se eu colocar aqui em 8, por exemplo, não em 7, até, ele vai mostrar 2 vezes o estude mais. Tá? Então vamos ver isso. Ó, 2 vezes o estude mais. E por fim, eu vou colocar 10 para vocês verem que ele vai me dar 100 de sorte. Isso, ó, parabéns, você é o melhor, parabéns, você é o melhor, sua sorte é 100. E aqui faltou um espacinho. Gente, era isso que eu queria trazer para vocês, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, deixa nos comentários aí para melhorar a minha didática. Então, até a próxima. Fui.